instância revisional opinou pela improcedência da presente ação. É o relatório, excelência. Obrigado, doutor Rômulo. Me permita saudá-lo, cumprimentá-lo. Eu quero cumprimentar também nominalmente cada um de vossas excelências. O doutor Sérgio Augusto, cumprimento, o doutor Sanches, Sérgio Sanches. Saúde a doutora Kedma também, doutora Rosi, a doutora Vânia Bittar também saúdo. Doutor Leonan, saúdo vossa excelência. Doutor Eva do Amaral também cumprimento vossa excelência. Doutor Pedro Sotero e doutora Sara Castelo Branco. E o doutor Armando Brasil, procurador também, que se faz presente no formato virtual. Sinta-se cumprimentado. Os colegas advogados aqui, hoje a audiência está cheia, então sintam-se também cumprimentados. Cumprimento também o doutor Jares, doutora Nazaré, que dá aquele suporte necessário, os serventuários presentes, e a senhora da Água Mineral, que traz para a gente aqui, faz o grande favor aos advogados servir com essa água aí, todos nós aqui. Muito obrigado. Bom, sinto-se todos cumprimentados. Excelência, é mais uma revisão criminal que a gente vai trabalhar aqui hoje. Nós sabemos da peculiaridade que é trabalhar uma revisão criminal. Aliás, trabalhar coisa julgada é muito difícil, porque ao trabalhar coisa julgada, entra aquela situação específica, complexa, que é a chamada segurança jurídica. Eu, humildemente, como medíocre professor, inclusive, eu sempre coloco que esse artigo da revisão criminal é um artigo muito negligenciado. Por quê? Porque não é tratado, via de regra, na minha impressão, com a atenção que merece. Porque é muito comum vermos, nós advogados, nos tribunais adentro do Brasil, interpretar a revisão criminal como uma nova apelação. Revisão criminal, nova apelação. Todo respeito, muita humildade, eu peço venha para colocar essa síntese aqui, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A apelação criminal, nós sabemos, alhures, é um recurso, e é o mais importante recurso que nós temos no Código de Processo Penal. Mas a revisão criminal não é um recurso, ela guarda a sua não singela peculiaridade, é a oportunidade que o condenado tem, doutor presidente, de trabalhar a coisa que foi julgada lá atrás, porque nós sabemos, nós advogados, e vossas excelências sabem, que todo mundo erra, o médico erra, o juiz erra, o professor erra, todos nós erramos. E agora saiu na televisão um caso de repercussão de um rapaz que estava preso há mais de 15 anos, e mediante a revisão criminal, conseguiu-se reparar o erro. Então, eu peço com muita humildade que a gente sempre olhe com muita atenção a revisão criminal, porque não é uma ação revisional qualquer, é a ação que dá oportunidade para corrigir erro. Então, quando se fala em segurança jurídica, há que se respeitar, sim, a segurança jurídica. Ela oportuniza a nossa vida, oportuniza investimento, oportuniza tudo. Mas existe, excelência, um princípio mais importante que a segurança jurídica. É o devido processo legal, todo respeito. E a revisão criminal está inserida no devido processo legal. E essa palavra legal não é uma palavra qualquer, porque podia ser apenas o devido processo. Mas ao se colocar o devido processo legal, é importante que o brilhante magistrado, qualquer autoridade, siga a regra do jogo. Bora sintetizar numa conceituação plácida, o que é o devido processo legal? É que se respeite, doutor Sanches, que se respeite a regra do jogo. Então, caso aqui, eu não vou trabalhar aqui na revisão criminal desse rapaz, jovem rapaz, olhando aqui para o atestado de pena dele, já está cumprindo pena há mais de 10 anos, tem contra ele o latrocínio, que é um hediondo, é um crime que tem toda a sua carga de gravidade, que nem o crime anterior, mas é preciso perceber que neste caso específico, doutora Eva, nossa brilhante relatora, e muito atenta relatora, mas nesse caso específico, o brilhante magistrado, ele cometeu um erro. O que foi que ele fez? Aliás, o que foi que ele não fez? Ele não fez o que preceitua o artigo 93, o inciso 9 da nossa Carta Magna. Se você quer
condenar. E há que se condenar sim, porque nós erramos. Mas quer condenar, doutor Rômulo? E que se condene. Mas é preciso, quando for trabalhar o artigo 59 do Código Penal, com aquelas 8 circunstâncias do respectivo artigo, é preciso, se você quer exasperar a pena, é preciso que você faça aquilo que está no devido processo legal, a regra do jogo. Fundamente muito bem, senhor juiz. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu fui chamado várias vezes pelo meu orientador lá da Alemanha, porque eu não estava conseguindo fundamentar a minha... Doutor, fundamente bem, está muito superficial, fundamente bem. É o chamado referencial teórico. Então, neste caso aqui específico, o brilhante magistrado não fundamentou bem. É aí que eu quero colocar, porque contra o revisionando, contra o Marcelo, excelências, nós temos aqui 2 circunstâncias que exasperam a pena desse rapaz aqui. 2 circunstâncias. E a circunstância mais utilizada desse artigo 59 é a circunstância mais trabalhada e a mais negligenciada. É preciso que se respeite a regra do jogo. É a circunstância da culpabilidade. Para você reparar o grau de culpabilidade da conduta daquele respectivo réu, daquele respectivo condenado. O que é que o brilhante magistrado coloca aqui? A culpabilidade é acentuada, pois o réu, mesmo após desferir os tipos contra a vítima, esperou no local do fato, em pleno passeio público, a fim de apurar se haveria uma nova reação por parte... Ou seja, latrocínio, roubo seguido de morte. Ele teve luta corporal, está no caso concreto, a doutora Eva, que é uma desembargadora muito atenta, percebeu isso, teve luta corporal. Não vou trazer teses mirabolantes para cá. É uma tese racional. Mas teve luta corporal na dosagem da pena, nesta circunstância aqui, doutor Pedro Sotério, não deveria ser colocado como exasperação. Por quê? Porque não se tem. Se fosse um latrocínio, tivesse atirado, chutado o corpo, trucidado o corpo, cortado o corpo, bora avançar nessa exasperação. Mas nesse caso concreto não tem, é inerente ao tipo. É inerente ao tipo, doutora Eva, com todo respeito, e pode me corrigir, porque eu sou medíocre professor. Pode me corrigir. Ou seja, essa culpabilidade no nosso entendimento, doutor presidente, doutor Rômulo Nunes, brilhante professor e brilhante magistrado também, percebemos o quê? Que esta circunstância não deveria ser exasperada, mas foi um grande erro do magnífico magistrado. Errou sim, mas nós erramos. Há que se reparar, porque isso exasperou, aumentou a pena dele. Tem que condenar? Bora condenar, mas é preciso condenar a chamada pena justa, excelências. E a outra circunstância, que é difícil de interpretar, é difícil para o advogado, é difícil para o magistrado, e é difícil também para o representante do Ministério Público, e muito mais difícil para o promotor. E foi colocado aqui, para agravar a situação do rapaz, uma circunstância, a circunstância do crime, que no nosso entendimento não deveria ser colocada aqui como negativa, não deveria exasperar, mas foi. E por mais que eu trabalhe muito, que eu estude muito as peculiaridades de cada circunstância, mesmo assim eu tenho dificuldade em saber especificamente o que é que denota essa respectiva circunstância. Aí eu trouxe para cá um pequeno resumo, em poucas palavras, ao trabalhar consequências do crime, circunstâncias do crime, o que é que está se querendo dizer? O que é que está se querendo falar? O que é que está se querendo denotar? Digo para vossas excelências, tem que trabalhar o modus operandi, as peculiaridades do respectivo caso concreto. O local do crime, os detalhes do caso concreto. Ou seja, no nosso entendimento, doutora Eva, essa exasperação não deveria ocorrer, por quê? Porque o que foi colocado pelo brilhante magistrado é inerente ao tipo penal. Por que exasperar? E o crime por ser hediondo, e deveria ser-lo, tem lá o seu preceito secundário de 20 a 30 anos, colocou-se quase 23 anos.
Por que não trabalhar com o princípio da razoabilidade 20 anos? Porque, volto a repetir com muita humildade, nossa digna relatora, não foi justificado como preceitua a regra do jogo amarrado no princípio do devido processo penal. Eu quero ler aqui o que foi que o brilhante magistrado colocou para que vocês possam entender, para que vossas excelências possam entender a magnitude do erro. Por que é um erro grave? Porque exasperou, complicou a situação do respectivo apenado. Colocou assim o brilhante magistrado. As circunstâncias em que o crime foi praticado são graves, muito etéreo, com todo respeito, muito vago. Uma vez que foi perpetrado mediante disparo de arma de fogo em via pública, no meio da manhã, colocando em risco, inclusive, a integridade física e a vida das pessoas que por ali que passaram. Converso com os meus botões. Aí eu chamo Vossa Excelência, desembargadora relatora, para confrontar esse humilde advogado, na hora do seu respectivo voto. Aonde é que está aqui, neste caso aqui, que essa circunstância deveria ser trabalhada e vir, consequentemente, exasperar a pena? Não deveria. Então, doutora Eva, nós temos aqui a situação do respectivo revisionando, já vai entrar, agora final do ano, no semiaberto, mas nós queremos mais. Por que queremos mais, nós advogados, eu advogado? Porque eu percebi, ao ser contratado para fazer essa revisão criminal, este erro aqui, não em teses mirabolantes, mas numa tese que está amarrada ao devido processo legal, que é a tese da retificação dosimétrica, cálculo de pena. Cálculo de pena. Então, neste caso aqui, nós percebemos, com muita humildade, que as duas circunstâncias que recaem sobre o jovem Marcelo, culpabilidade, é inerente ao tipo. Circunstâncias do crime, inerente ao tipo. Então, no nosso entendimento, o brilhante magistrado, ele errou. Por isso nós imploramos, excelência, para a senhora, digna relatora, para vossas excelências, doutor Sérgio Augusto, doutor Sérgio Sanches, doutora Kedma, doutora Vânia Bittar, doutor Leonan, doutora Eva, doutor Pedro Sotero, imploramos também ao presidente desta sessão a retificação. Porque é a medida de justiça no nosso humilde entendimento. Então, são os termos, excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Reinaldo. Com a palavra, a relatora. Excelência, eu posso ler a emenda? Pode. Direito